Muita paz a todos. A nova era. Inspirados pela narrativa de João, capítulo 10, versículo 16, contaremos a seguinte história. O pastor percebia que diariamente sumia uma ovelha do rebanho. A experiência o fez perceber que haveria a possibilidade de um lobo estar disfarçado entre elas, um lobo que tomara a pele de ovelha. Na tentativa de desvendar o que ocorria, o pastor enfileirou todas as ovelhas num corredor estreito, a fim de que sofressem um teste de resistência e obediência. Utilizando-se então do seu cajado, o sábio pastor aplicava um único golpe no dorso do animal e seguia-se cada ovelha a suportar, resignadas, o flagelo e passar adiante. Foi então que não suportando o impacto distribuído de forma igualitária, um lobo disfarçado em pele de ovelha revela-se por através do ímpeto da revolta. Aquele teste havia sido satisfatório para identificar aonde escondia-se o predador. Vivencia-se na era moderna o auge na experiência dos prazeres em diferentes formas de atender nossos humildes 5 sentidos. Ainda parece uma utopia o cogitar da possibilidade de renunciar, de aceitar com resignação as dificuldades, sem a revolta, sem a busca pelo que exceda, pois o homem moderno parece solitário mesmo na intimidade do seu lar, atender a toda forma de satisfazer os seus sentidos. No entanto, defronta-se com a inquietação, com a insatisfação e, não raro, o vemo vivenciar o vazio existencial. Estão superlotados os consultórios terapêuticos, não somente as lojas de consumo. Qual a razão de se sentir em constante falta quando tudo nos pareça de acordo, sendo as necessidades basilares preenchidas? O que tanto tem faltado, por exemplo, aos casais que se separam, mesmo nas facilidades da vida, que desfazem um compromisso conjugal como se fosse mera atividade do cotidiano? Porque jovens adolescentes, não temendo mais os lobos em peles de ovelha na sua acepção moral, como a problemática grave de gravidade psicológica do suicídio, as drogas lícitas e ilícitas, os desvarios na comunhão física, aceitam-nas como algo viável. A juventude, quando não passa da rebeldia disfarçada na filosofia do liberalismo geral, como anda a juventude lidando com o descaso a si mesmo? Que valores os pais estão transmitindo às suas crianças? São poucos os lares que ainda cultivam a oração ao amanhecer, a oração que antecede a principal refeição do dia e o agradecer em família antes de adormecer. Muita vez, na sociedade moderna, vemos os pais estão preocupados na reunião de suas atividades, no cumprir das suas metas materiais, que legam as criancinhas ao sabor da moderna multimídia. Falta Jesus, diria o homem de fé, mas engana-se, pois que Jesus
jamais faltou com a sua proteção ao nosso planeta. O que ainda tem faltado para nós outros é a vontade de ir até Ele. Como naqueles dias, os nossos dias de hoje, esperamos satisfazer o maravilhoso e delegar o ensino doutrinário à educação para logo depois. Se as curas realizadas pelo Cristo fossem efetuadas momentos antes de sua pregação, certamente bem poucos seriam aqueles que recolheriam a palavra do Mestre. Não vemos hoje os nossos centros espíritas inteligentemente colocarem o atendimento do passe ao fim da atividade doutrinária e não antes da explanação. Precisamos nos conscientizar e o tempo hoje nos convida a reflexões que a doutrinação, que a evangelização, que o conhecimento evangélico é o primeiro passo da autocura espiritual. O passe seria, logo adiante, a medicação, mas o tratamento terapêutico é naquele momento que recolhemos a palestra, que recolhemos as informações que vão adentrar no cosmo íntimo da alma e vão fazer a asepsia do campo mental. Venhamos ainda a reconhecer que o atual vazio existencial humano é uma espécie de desconstrução dos velhos paradigmas humanos para que a nova casa se erga. Recorremos que quando o carpinteiro ou o pedreiro vai erguer uma construção, primeiramente ele faz um buraco, depois ele faz o alicerce. Todo o material é um material que foi decomposto, a pedra, o cimento, tudo está latente para ser reunido, agregado e depois erguer-se a nova construção. Então, a transição moral na Terra tem nas crises emocionais e nas supervalorizações das coisas perecíveis o esgotamento dos velhos hábitos. A era nova é precedida pela fase da conscientização. Os homens despertam lentamente do profundo sono do materialismo. E isso ocorre precisamente desde as luzes do século XIX, onde o berço luminoso da França recebe o Consolador prometido por Jesus, a voz egrégia dos Espíritos do Senhor, codificada pelas mãos hábeis e pelo senso comum, sensível e reto de Allan Kardec. Em repouso, em nosso próprio teto, hoje encontramos obras da codificação espírita, como o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec pela editora FEB, que são verdadeiros mananciais de luz quando estudados com seriedade, apreciados com sentimento e delegado e compartilhado à mesa junto à família. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, em seu seio estarei, diz nosso Senhor Jesus. Então, vemos que surgem os traços da espiritualização em nossa sociedade odierna. Não vemos apenas espiritualização nos tempos de pedra, vemos na medicina médicos humanizados, preocupados não apenas em com o receituário da medicação, mas preocupados com a forma como se alimenta, como dorme, como se exercita o veículo fisiológico humano, sobretudo preocupado como o homem pensa e como ele sente junto aos demais. Vemos os professores não mais apenas ministrando a lição da gramática comum ou os cálculos da aritmética. Vemos os professores preocupados como andam os alunos em sua casa, como estão no relacionamento com seus pais, se está gripado, se cuida de seu bem-estar e se seu lazer é atendido com
justa, com justos sentimentos e sensibilidade no dia a dia. Vemos a vida vencendo a morte. Vemos a doutrina espírita que matou a morte, desmistificou a fuga ilusória do suicídio e faz que hoje possamos compreender que a felicidade não está apenas no paletó de ouro e suas possibilidades de superação e prosperidade material. Também está feliz o homem em seus andrajos, em suas vestes simples, em seu pedaço de pão dividido em alguns pedaços sobre a mesa. Também é feliz o homem que anda com um automóvel humilde, mas que anda com as suas próprias pernas, que divide os sentimentos e não se consagra o chefe de família, pois entende que cada membro familiar é uma peça importante na construção desse edifício, a casa de Deus. A era nova, a nova era, tem na natureza a perfeita simbologia, pois encontramos na luz solar, beijando tanto o pântano quanto o horto florido com a mesma cariciosa fonte de luz. Eis que a era nova inicia-se na consciência dos homens e que Deus, hoje compreendemos que Ele não favorece, não privilegia, nem supervaloriza um ou outro por ter nascido num berço bom ou ter nascido num berço paupérrimo. Ele apenas proporciona-nos as possibilidades de condição evolutiva que a vida nos comporta e as responsabilidades que somos capazes em sustentar. E a nossa capacidade em assumir responsabilidade vai crescendo gradativamente quando nosso coração está disposto a aceitar o amor. O amor cobrirá a multidão dos pecados. A terra transformar-se-á de um plano de provas de regeneração ao mundo, de um plano de provas e expiações ao mundo de regeneração, iniciando essa comoção, iniciando essa transformação evolutiva no seio dos próprios lares. Mahatma Gandhi dizia: limpe a varanda de sua casa, logo teremos um mundo mais limpo e isento de imperfeições. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Um abraço fraterno do amigo espiritual.